Senhor, é uma alegria estar cultuando ao nosso Deus com nossos amados irmãos. Quero agradecer a oportunidade, o convite que o meu irmão Marco Lânio, irmão duas vezes, Rafael, meu cunhado, para trazer uma palavra nesse culto de missão. Tá? Eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o versículo de número 26. Culto titulado como culto de missões. Não é? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo 26. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está ok? Deserto. Podem sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, culto de missões. A palavra missão, qual o significado da palavra missão? Missão significa um dever a cumprir. Missão significa uma incumbência a executar. Isso é a palavra missão. Todos nós somos regidos por missões. Tá? A palavra missão significa um dever a cumprir. Por exemplo, eu tenho a missão como um homem casado de ser fiel à esposa, como servo de Deus de ser fiel a Deus, como um empregado de ser, eu tenho a missão de ser um bom empregado, de ser um bom patrão, não é? Eu como um cidadão brasileiro, eu tenho a missão de exercer bem a minha cidadania. Isso é missão, isso é um dever a cumprir. Eu como presbítero do meu ministério, eu tenho a missão de exercer o meu presbitério como manda a palavra, tá? Isso aqui é o significado da palavra missão no geral. Agora, missão para nós cristãos significa pregar, anunciar as boas novas, isto é, a palavra de Deus. Só que eu quero trazer uma palavra sobre como, ou melhor, sobre você aprender a como fazer missão. Como é que eu irei fazer missão? Como é que eu vou pregar a palavra? O que é preciso? O que eu tenho que fazer? Tá? Porque para nós ganharmos lá fora, primeiramente, nós temos que estar bem. Nós temos que estar bem aprendidos pela palavra, pelo poder de Deus, para que assim nós tenhamos a capacidade de ganhar almas lá fora. Amém? E baseado aqui nessa história, eu quero falar aqui sobre 6 coisas para o nosso aprendizado. Até porque, meus irmãos, todos nós, do porteiro ao pastor, nós temos esse título de missionário. Todos nós somos missionários, porque todos nós temos essa missão de anunciar a Jesus Cristo. É uma das coisas que jamais nós, como servo de Deus, podemos se esconder, né? Se esconder ou se envergonhar do nome de Jesus Cristo, daquele que nos salvou. Então, depois que você aceitou a Cristo, então você já passa também a ter essa responsabilidade de anunciar o Evangelho de Cristo, tanto pregando, ensinando, como também pelo teu próprio testemunho, pela tua própria conduta, que é uma das maiores pregações do Evangelho. Amém? Baseado aqui nessa história, é uma história bem conhecida que fala sobre Filipe. É um homem que foi chamado para o diaconato, servir aos irmãos. Só que ele, aqui já vai dar uma dica para quem quer ser missionário, para quem quer crescer no Evangelho. Nunca fica acomodado com o que você é, sempre quer um pouco mais, crescer mais. Ele era um diácono, devido ao seu destaque, ele já passou a ser um evangelista e já estava anunciando em cidades o Evangelho. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, dessa história, é que Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Se você ler os versículos antes, ele estava numa cidade chamada Samaria. Quando ele chegou lá, a cidade estava terrível. E aí, quando ele chega, ganha muitas vidas, pessoas são salvas, pessoas são curadas, e houve uma grande alegria naquela cidade através de Filipe.
e quer falar de Cristo, a primeira coisa que você precisa aprender é que sempre o Senhor vai te tirar da zona de conforto. Aqui é a primeira coisa que você tem que aprender. Se você é um obreiro, se você é um pastor, é um músico, é um cristão, a primeira coisa que você tem que aprender aqui no texto. Nos versículos antes, a cidade estava uma alegria com Filipe, muita cura. Aí o Senhor falou o que para ele? Sai e vai para Jerusalém, desce, tá? E na diz bem claro aqui, ó, e desce para a casa que está deserta. Ou seja, se alguma cidade estava maravilha, agora vai para o lugar deserto. Vai para lá. É a missão que o Senhor deu agora para ele. Deserto significa um lugar de escassez. Deserto significa um lugar de aperto, de apuros. Então a primeira coisa que eu aprendo é que o Senhor Deus sempre vai nos tirar da zona de conforto. Foi o que aconteceu aqui com o Filipe. Porque às vezes nós, meus irmãos, ficamos muito acomodados. E o Senhor não quer que nós venhamos ficar acomodados. Ele quer que nós venhamos fazer a sua obra. Ele quer que nós venhamos anunciar o seu evangelho. Ele quer que nós venhamos despertarmos para poder anunciar ao Salvador. E nós estamos vivendo um tempo tão terrível que as pessoas estão cansadas, fatigadas, com preguiça. E o Senhor Jesus diz assim: não é hora que nós ficamos acomodados, é hora de nós levantarmos e erguer a nossa cabeça, porque tem pessoas morrendo, tem pessoas sofrendo, precisando ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas aí já, meus irmãos, na beira do caminho, tem pessoas aí já cabisbaixas, desanimadas, querem tirar a própria vida, e às vezes perto de nós, às vezes ao nosso lado, às vezes no nosso trabalho, na nossa vizinhança, às vezes até próprio dentro da nossa família, da nossa casa, pessoas sofrendo. E Jesus diz: ei, levanta, desperta, fala do meu amor para ele, fala da minha palavra, fala que eu sou aquele que salva, eu sou aquele que cura, eu sou aquele que batiza, eu sou aquele que leva para o céu. Não se envergonhe do evangelho de Cristo. Fala dele. O nosso Deus, irmãos, quando ele chama alguém, ele sempre chamou pessoas ocupadas. Por que eu estou falando isso aqui agora? Porque às vezes a pessoa diz assim: eu não tenho tempo, sou muito ocupada, eu não trabalho, no meu negócio. Às vezes um negocinho pequeno, a pessoa acha que é muito trabalho dado, tem como pregar, tem como ir para a igreja, tem como fazer a obra de Deus, tem como fazer a missão. Dá. Sabe por quê? Não vou sair aqui do contexto. Vou e volto aqui em outra história. Daniel cuidava de 40 cidades, meu irmão. Sem ter avião, carro, telefone, internet. E não tinha tempo para orar 3 vezes ao dia ao Senhor. Aí eu disse: segunda vez, tem quase nada para fazer na vida. E fico, como eu não tenho tempo de pregar, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho tempo de orar. Você tem sim, tire tempo para Deus. Porque tenha cuidado, que você não tira. Quando eu falo que tem cuidado, a pessoa pensa lá que esse tempo eu tenho que gostar mais de ameaçar. Não é isso não. É a principal meta. Tire tempo para Deus. Tá? É aquele velho ditado: quando a pessoa não tira tempo para cuidar da saúde, aí depois vai ter que tirar tempo para cuidar da doença. Então, você tem que tirar tempo para buscar o Senhor, para se fortalecer. Não fique acomodado, desperta, levanta. Estamos nos últimos dias. Amém? A primeira coisa que é: Deus sempre vai te tirar da zona de conforto. Vai te tirar. Porque fazer missão não é nada fácil, não é nada que não é confortável. A palavra é essa. Não é confortável. Eu fico pensando: é um pastor, eu sou pastor, eu estou confortável porque eu sou pastor. Eu sou evangelista, eu estou na frente do centro de oração, eu estou na frente do departamento, eu estou confortável. Não é. Sempre vai ter aquela perseguição, aquele aperto, sempre vai ter um cão para atrapalhar, para querer tirar a tua bênção, a tua paz, a tua alegria. Mas faz a obra de Deus, porque é Ele que vai te recompensar. Amém? Sai da zona de conforto. Segunda coisa que nós temos que aprender aqui, está na história, está no versículo 29, olha o que é que diz: e disse o Espírito Santo a Filipe. O que é que ele disse para Filipe? Chega-te e ajunta-te este carro. Segunda coisa que tem que aprender: todo missionário, todo aquele que faz a obra de Deus, resumindo, todo servo de Deus, ele tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Está aqui. O Espírito Santo falou, Filipe. Se falou, ele fez o quê? Ouviu. Por que ele ouviu? Porque ele estava sensível à voz de Deus.
Ele está sensível agora ao Espírito Santo. Como é que está? Como é que está a tua intimidade com Deus? Porque para eu, para você, para nós estarmos sensíveis à voz de Deus, é preciso uma coisa: você estar com uma profunda intimidade com Ele. Ninguém escuta a voz de Deus distante dele, não. Ninguém escuta a voz de Deus fofocando a vida dos outros, não. Ninguém escuta a voz de Deus pecando, não. Só escuta a voz de Deus quem está com intimidade profunda com Ele. E Ele fala. Está aqui, ó. Filipe estava ali, sensível. Até porque aqueles que fazem a obra de Deus é preciso estar, meus irmãos, muito sensível à voz de Deus. No que é que Ele está falando, o que é que Ele está dizendo, o que é que você tem que dizer, o que é que você tem que falar, sabe? Você tem que ter muito cuidado, porque tem muito cristão, com todo respeito, muito sensível à voz, não a do Espírito Santo, a voz do crítico, a voz do linguarudo. Porque eu aprendi uma coisa: só existem três formas, só existem três tipos de voz, tá? Que você possa ouvir. E eu vou descartar duas delas e você vai ter que ouvir apenas o que é de Deus. Existe a voz de Deus, que é o Espírito Santo, a voz do homem e a voz do diabo. Como eu vou ter interpretação disso? Como é que eu vou saber que é Deus, que é diabo, que não é fácil? Primeiro, quando é Deus, Ele fala de maneira clara e objetiva e sempre revelando a sua vontade e não a nossa. Isso é Deus. Profeta que passa 1 hora, 2 horas, 10 minutos, fica dando uma profecia, um recado, meu irmão. Deus, a Bíblia aqui, não temas, só contigo, vou agir, vou fazer, acabou. Não é história, não. Então Ele fala de maneira clara e outra coisa, não deixa confuso. Uma pessoa que entrega a cara para você, eu não entendi, Deus falou para mim, eu fiquei, mas Deus, irmão, quando é Deus, você vai entender tudo, porque Ele fala de maneira clara, não deixa dúvida. E Ele sempre vai revelar a vontade dele, não a sua. Porque a vontade de Deus sempre vai ser a melhor. Ainda que agora no Brasil te pareça não muito legal, mas segue a voz dele, porque no final vai ser vitória como o cara. E quando é o homem que fala, quando é o homem é fácil, é criado em dúvidas, porque ele não tem certeza. O homem não sabe do futuro, só sabe do passado, um pouco agora no presente. Então quando é o homem que fala, eu criado em dúvida. A questão é para você que vive em oração. Eu vivo muito tempo em oração, então eu parei um pouco mais, oro mais em casa. Eu orei muito, tudo que vocês imaginarem. Eu aprendi uma coisa: quando chegar aquele, isso aqui é missão, foi um ensinamento, tá? Quando chegar aquele certo profeta para você, alguém, para entregar o recado, e antes de ele entregar o recado, ele está te interrogando, parece que está no tribunal. Como é que está a família? Aí você vai falando. Como é que está os filhos? Como é que está o trabalho? Aí você, tudo que ele vai perguntar, você vai falando, aí ele vai entregando, né? Porque Deus falou isso mesmo, porque isso. Meu irmão, quando Deus vai falar que ele interroga, ele vai dizer que ele já sabe o que está passando, ele já vai falar no ponto certo para te erguer, te levantar. Ou te consertar também. Então fica interrogando, eu já não creio logo, quer falar de logo. Porque ele quer perguntar, você vai falar, ele vai, de acordo com o que você vai falando, vai desenrolando o mistério dele próprio. Então o homem, quando fala, entra de dúvidas. Deus não, é incisivo. E quando é o diabo que está falando, esse é que é fácil, é criado de mentira. Porque ele é o pai da mentira, é o que você tem para a verdade. Quando é o diabo é mentira. Então, meu irmão, é fácil de você conhecer o nome de Deus. Agora, esse fácil só é possível se você tiver intimidade com Ele, aproximação com Ele, um chegado nele. Eu fico beijo, fico bobo, com todo respeito quando eu vi alguém falando assim na igreja. Não sai da igreja. Está com tempo quando vem a voz de Deus, está vindo buscando, não tem pregação, louvor? Então, isso é perigoso. Então, está com tempo que eu não sinto a presença de Deus, cuidado. Porque uma coisa que não pode sair dentro de nós é a presença do Espírito Santo. Todo santo dia, assim como você tem que comer, beber, você tem que sentir a presença dele. Amém? Então, se você quer ser um missionário, um pregador, fazer missão, e até porque não tem, é impossível fazer missão sem a presença de Deus. É impossível você fazer missão, fazer a obra de Deus, pregar o evangelho. É impossível qualquer serviço que você queira fazer
presença dele, você vai suportar. Cara feia, crente não quer nem saber, você vai fazer a obra de Deus. Crente que para de fazer a obra de Deus, tá uma crente cara feia, então ele não está com o Espírito Santo. Porque quem está com o Espírito Santo em frente é cara feia, diabo, ele não quer nem saber. Ele tem amor em fazer a obra de Deus. Porque está fazendo para Deus. A recompensa do pastor Rafael, não digo mais não, a recompensa de Deus. Nós, como pastores, irmãos, que às vezes estamos na frente do trabalho, é dever nosso reconhecermos o serviço do trabalho que faz. Mas nem sempre espere não. Porque às vezes Deus vai até provar. Mas que o Rafael esquece de agradecer o Marcos, só para provar se você vai querer, sabe, aplauso. Faça para Deus, faça para Deus. Porque eu aprendi quem para Deus faz, e não quer saber de aplauso e reconhecimento, não, ele faz porque ele ama a obra de Deus. E nem faça a obra de Deus por troca, faça por amor, porque ele vai te recompensar. Amém? Então esteja sensível à voz do Espírito Santo. Terceiro lugar, está no versículo de número 30. A história toda conhece. Quando o Espírito Santo mandou ele correr o carro, que aqui era uma rainha que ia, já estava voltando, junto com o eunuco, que eles foram adorar em Jerusalém. Então o Senhor Deus tinha uma missão para Filipe antes do local determinado, que era a convenção desse eunuco. Tá? Eu não vou aqui falar a história toda, mas depois da mensagem vocês não pegam ninguém história. Tá? Então, quando o Espírito Santo falou para Filipe, chega até o carro, ele foi até o carro, a carruagem, que a rainha do eunuco, que precisava, ele estava com sede de Deus. E daí, entregar o terceiro ponto, nós temos que aprender sobre fazer a missão. Está no versículo 30. Quando o Espírito Santo disse, encosta o carro, junta-te ao carro, ele foi. Versículo 30. E correndo, é correndo mesmo, você não, a Bíblia dizia, não, correndo. E correndo, Filipe, porque a carruagem ia mais de 5 quilômetros, o ser humano só consegue andar apenas de 3 a 4 quilômetros por hora, não dá mais. A partir disso sai correndo. Então, ele estava correndo. Ele correu Filipe, e ouvia e via que o eunuco estava lendo. A terceira coisa que você aprender aqui, primeiro, é que Filipe, ele se dispôs, e em terceiro, ele não parou a sua caminhada. Peraí, ele vai correndo? Eu vou para a pessoa correndo. Vou não tenho isso. Ele se dispôs, ó, disposição. E ele não parou, ele continuou a obedecer, ó, e correndo. 3 coisas que você vê. Disposição, obediência à voz de Deus, e ele não parou. Tem muitas pessoas que querem parar na caminhada. Quer parar por isso? Por aquilo? Não devemos parar. E devemos ter disposição. Está aqui, correu. E que mais? Interessante que ele, o homem, o que é lendo, está escrito, o profeta Isaías seria lendo. E aí quando o Filipe vai correndo e continuando, não parou ainda. Depois que o Filipe pergunta o que é que ele está lendo, e ele diz que está lendo e não estava entendendo, aí o que está no versículo 30, aí para a carruagem, aí Filipe sobe. Mas enquanto isso, Filipe ainda estava conversando com ele e correndo, não parou, ele continuou. Sabe por quê, meus irmãos? Se Deus colocou alguém para a mão, então não deixe pelo caminho, não. Vai até o final. Não pare. Hoje é o que nós mais escutamos de muitos cristãos. Não dá mais, eu vou parar. Está difícil, está complicado. Tudo na vida é difícil, nada é fácil. Por isso nós temos que continuar. Temos que seguir. O teu trabalho é difícil, o teu casamento vai ser difícil, na igreja é difícil. Tudo é difícil, ter filho é difícil, não é? Mas não podemos parar. Não podemos desistir. Temos que continuar. Porque nós não estamos só. Nós temos um Deus Todo-Poderoso. Nós temos um Pai, um Filho e um Espírito Santo. E graças a Deus, que apesar do mal estar na humanidade, mas nós podemos contar com poucos irmãos, com poucas pessoas, que podem chegar para você, quase cair e dizer, levanta, meu irmão, só contigo. Está pensando, bora que você vai comigo. Mas não deixa você parar, porque nós temos que chegar no céu junto, meus irmãos. Não pare, não pare. Eu não sei quanto tempo vocês estão na igreja. Glória a Deus. Mas eu vejo com 26 anos. Professei a vida toda, porque minha mãe era para a igreja quando eu era pequena. Vida toda na igreja. É, minha mãe? Minha mãe está aí também. A
aparecer, apareceu. Mas ao sol espiritual, de quem tem conversão, de quem tem propósito de ir para o céu, não apareceu. Para quê? O que tem no mundo para mim e para você? Eu fico besta quando alguém chega para nós, vai aproveitar a tua vida, fala isso para mim, aproveitar que eu fiquei na igreja, aproveitar a tua vida, eu estou novo, aproveitar a tua vida, eu aprendi, nós aproveitamos a nossa vida na casa de Deus, servindo ao Deus Todo-Poderoso. Foi na igreja que eu fui abençoado por Deus. Para quê? Desistir para quê? Então, meu irmão, não pode parecer missão. Você tem a missão. A missão é co-irmã do compromisso, da responsabilidade. Você tem esse compromisso, essa responsabilidade de ir até o fim. Para quê? Não podemos parar. Filho, continua a sua missão aqui, não parou. Para quê? Tem que chegar até o fim. Se você parar, você vai perder tudo que você construiu. E não podemos. Está chegando a hora. Está nos últimos minutos da igreja ser arrebatada. Por isso que nós fazemos a missão. Por isso que nós cuidamos de nós mesmos, dos nossos irmãos e ganhar a vida lá fora. Anunciar Cristo. Não se esconda, meu irmão, de fazer missão. Não se esconda de pregar o evangelho. Não tenha vergonha. Pode ser do seu trabalho, do que quiser. Fale do amor de Cristo. Aleluia. Aqui, Filipe. Ele não parou. Vamos agora para o quarto lugar. A quarta coisa que eu vou aprender. A quarta coisa que nós temos que aprender está no versículo de número 31. Olha o que ele diz aqui. E ele disse: como poderei entender se não há quem me ensine? A segunda coisa aqui, o eunuco ia lendo. O Espírito Santo falou para Filipe encostar. Filipe viu que ele estava lendo. E aí Filipe perguntou: entende tudo que lês? O eunuco disse: eu não entendo. Não há quem me ensine. E aí Filipe começou agora a ensinar. A quarta coisa que você tem que aprender: que para ensinar, primeiro nós temos que aprender. Como é que eu vou ensinar sobre uma profissão? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou falar de Cristo se eu ainda não aprendi? Como é que eu vou falar de Cristo? Escuta isso aqui, que isso aqui é muito importante para quem vai falar de Jesus. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou ensinar a Cristo se eu não conheço propriamente Ele? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou falar de Jesus se propriamente as pessoas que me conhecem não veem Jesus na minha vida? Como é que eu vou falar bem de Jesus se eu falo mal da minha própria vida? Você já viu aquele cristão que antes de ele falar de Jesus, ele fala: às vezes a situação dele é minha vida está tão ruim, está difícil, está complicado, só que assim na casa a pessoa que não é crente vê isso, escuta. Que Jesus é esse? Aí vai pregar para a pessoa que ouviu a situação dele: não quer ver Jesus, não, murmura, reclama da vida. Então nós não temos que ser assim. Se nós aprendemos que é o nosso Cristo é o Salvador, Ele é bondoso, Ele é amor, Ele é provisão, então por que eu vou falar que a minha vida não está boa? Como é que a minha vida está difícil, complicado? Como eu vou ganhar alguém? Por isso que antes de nós ganharmos alguém, nós temos que ganhar nós mesmos. Eu tenho que estar firme, eu tenho que estar bem com Deus, eu tenho que estar bem com meus irmãos, para que assim eu possa ganhar alguém lá fora. Isso é missão. Isso é missão, irmãos. Até porque a missão número 1 para quem quer fazer a obra de Deus é que é primordial. Número 1 é primeiramente cuidar dele mesmo. Como é que eu estou? Eu estou bem? Como é que eu vou evangelizar? Como é que eu irei sair para evangelizar? Brigado com alguém, com um irmão, ou brigado até com o pastor? Eu vou evangelizar. Jesus é amor, está obrigado, como é que dá certo? Como é que eu vou ganhar alguém? Como é que eu vou ganhar um vizinho, uma pessoa do trabalho? Se você é brigado com a esposa ou com o marido, mas chega lá e você fala do amor de Jesus, não dá, meu irmão. Nós temos que estar bem consigo mesmo para você falar com alegria, com o amor de Jesus. Eu aprendi uma coisa: falar de Jesus, pregar, é uma função que está rara hoje no mercado. Vocês sabem que uma das coisas que atrai alguém a comprar é um bom atendimento. Eu fico angustiado quando eu chego numa loja do local que o atendimento é péssimo. A pessoa está feia, tá? Sabe atender aquela coisa grosseira? Isso é terrível. Não serve para pessoas que trabalham de vendedor. Se tiver alguém aqui, se você é desse jeito, não serve para trabalhar de vendedor e atendente. Tem que ser
simpático. Simpático não significa que é enxerido. Não. Simpatia, você pode ser simpático com respeito. Porque a pessoa te atende bem. Isso é bacana. Chega no local, a pessoa lhe atende bem ali com um sorriso. Mas não com a cara bem empurrada. Então eu faço essa comparação. Uma pessoa que vai comprar, você atende bem com um sorriso, aquela coisa, aquele atendimento bacana, vai atrair a comprar. Eu digo, isso aconteceu comigo. Eu entrei em loja para minha esposa, que eu não ia comprar nada, mas eu saí com 2, 3 sacolas e não ia comprar nada. Só porque o atendimento foi bom. Eu fiz isso só uma vez, não, várias vezes. Quando o atendimento é bom, faz isso. A mesma coisa é quando você vai sair para pregar o evangelho. Se você atender a pessoa bem, com um sorriso, falando bem de Jesus, falando que ele é amor, falando que ele é provisão, falando que ele fez na tua vida, hoje eu sou feliz, hoje eu sou a pessoa mais do evangelho na minha vida, vai transformar aquele que vai te ouvir. Vai mexer com aquele que vai te ouvir. Eu tenho certeza. A pessoa vai dizer assim, rapaz, que irmãozinho infeliz, eu quero a alegria dele, eu quero essa paz dele. O irmão chega para pregar com aquela paz, aquela alegria, oh, Jesus é tão bom, eu sou abençoado, a minha família, a minha vida. Fala a verdade mesmo. Vai fazer com que aquela pessoa venha ser atraída. Eu quero esse Jesus. Agora chega diferente de porrada. Por aí, quem diz não? Meu irmão, eu não nasci no evangelho hoje não. Eu já vi pessoas indo evangelizar na maior alegria do mundo e voltar quase desviado. Sabe por quê? Por falta de conhecimento. Aí chega, tem pessoas inteligentes lá fora. Aí começa a evangelizar, o cara é cabeção, entende a Bíblia, aí começa a indagar ele. Ele não tem conhecimento suficiente, não sabe matar a conversa, e aí ele fica com raiva, vai se discutir. Aí volta quase desviado. Eu já presenciei isso. E quando eu dirigia a igreja, pessoas que iam evangelizar, eu sempre falava, não discuta no evangelismo. Se você se deparar com uma pessoa inteligente cabeção, corte logo a conversa. Usa o básico, que o básico é a base. Qual é esse? Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Esse é o básico para qualquer um. Vai evangelizar, vai discutir. Porque não sei aonde a cidade, não sei de quem não, meu irmão. Ele quer saber de Jesus Cristo. Se você pegar uma pessoa desse tipo, já corte logo o assunto. Porque eu sei o que estou falando. Isso é conhecimento. Agora, se você tem conhecimento suficiente para poder ganhar ele, é outra história. Mas se você não tiver, você vai ficar com raiva, ficar zangado. Porque ele te enfrentou, você não soube sair. Tá? Só que não é complicado para evangelizar, meu irmão. Tem pessoas que têm medo do que eu vou falar. Pode ser o maior analfabeto do mundo, mas ele tem a capacidade de evangelizar e ganhar algo. Porque a palavra de Deus, simples no sentido de entender. Porque se você chegar manifestando essa paz, essa alegria que Jesus Cristo fez na tua vida, na vida da tua família, cura, milagre, meu irmão, não tem capeta, meu irmão. Como pode estar chegando, ele vai se abalar. Opa, então é um pai diferente. Esse aí tem uma coisa diferente. Eu quero esse Jesus para mim, eu quero essa paz, eu quero esse amor, eu quero esse homem da provisão. Glória. Agora, se você não estiver bem ligado, não, viu agora? Tudo na vida é assim, meus irmãos. Amém? Então vamos lá, 2 pontos para finalizar, tá? 5 minutos. Então você tem que aprenda sobre Jesus Cristo, tá? Em quinto lugar, esse aqui é importante, tanto quanto os outros. Está no versículo de número 36, diz assim: e indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Opa! Olha como que é ele. Por que ele estava tocado? Ele estava tocado porque Filipe já estava ensinando eles a escritura. Ele já estava sabendo que agora tinha que ser batizado nas águas. Quinta coisa que você tem que aprender quando você for evangelizar, ou qualquer momento da sua vida, nunca deixe passar a oportunidade. Nunca perca a oportunidade. Você vai entender isso aqui agora. Imagina só, o homem que aqui impede, tem água, você quer batizado. Filipe tinha outra missão, de ir para casa. O que é que ele fez? Ele não perdeu essa oportunidade. O companheiro não disse, aí água. Se ele fosse um outro, não, deixa para depois, porque conheceu Jesus agora, porque já quer se fazer nas águas. Se fosse hebreano, queria dar minha igreja, meu ministério, não é falando mal, mas meu ministério aceitar Jesus hoje, assim, se batizar
Meu pastor não batiza não. Eu sou da Assembleia de Deus Tempo Central, meu irmão. A besteira é. Eu digo isso lá. É. Você pega, não creio. Creio, acabou-se, meu irmão. Ok? Então o que acontece? Filipe, se fosse uma Assembleia, não, você não pode agora não. Você vai se batizar só daqui a alguns meses. Nada disso, ele não perdeu a oportunidade agora mesmo. E ele foi batizado nas águas. Eu aprendi uma coisa, ó, na vida, tanto no Evangelho, tem pessoas que já morreram, foram para o inferno, porque irmãos, deixaram a oportunidade passar. Um acidente de carro, o cara está ali quase morrendo ali, e a pessoa, às vezes, com vergonha, falhava. Quando o irmão meu sofreu um tiro e foi para o hospital, quando me falaram, eu só pensei uma coisa: eu vou lá, porque ele está desviado. A minha irmã é testemunha do cimeiro. Eu não pensei em outra coisa. Se ele viveu ou não, é outra história. Mas eu só pensei logo isso: eu vou lá fazer ele confessar Jesus, voltar para a igreja. E assim que eu cheguei lá, não quis nem saber como é que ele está. Volta para Jesus logo, porque se morrer, ele vai para o céu. E aí lá mesmo ele voltou e eu orei por ele. Eu disse: viu isso? Perdeu a oportunidade de tivesse morrido. Eu me senti culpado disso, porque eu tive essa consciência. E tem pessoas que às vezes perdem a oportunidade. Às vezes é um bebo, uma prostituta, uma pessoa que está ali na rua, alguém sofre um acidente com vergonha, não, está quase morrendo. O bichinho vai morrer. Chega lá, você quer aceitar Jesus? Se quiser ter uma mão, sinal, ora por ele, acabou, vai ser salvo. Você começa a vida para Cristo. Você sabia que tem muitas pessoas que perdem essa oportunidade com vergonha? Eu aprendi uma coisa. Diz o seguinte: que tem 3 coisas que não voltam mais. E eu digo que voltam, tem um que volta. Primeiro, uma pedra lançada não volta mais. Uma oportunidade, perdida, e uma palavra dita. Dessas 3 coisas, 2 voltam. A pedra que foi lançada, ela volta, só que os caras voltam de volta. Uma palavra dita pode ser a mais pesada que seja, mas chegou, pediu perdão, a pessoa vai perdoar. E a oportunidade, tem delas que nunca mais voltarão. E aí, vai ficar consciência pesada. Irmãos, nós que somos servos de Deus, nós temos uma grande responsabilidade, mas não é pequena, é grande responsabilidade de falar desse Jesus, de ganhar alma para Ele. A responsabilidade é grande, meu irmão. Grande. Sabe, toda essa aqui de missão, eu estou levando para um lado de ensinar como ser um missionário, como pregar, de fortalecer, porque tem pessoas que estão tão fragilizadas de tal forma que ele não tem condição de ganhar nem mesmo. Cada dia que passa da igreja, se perdendo, se afastando, enfraquecendo. Por isso que é preciso esse ensinamento para te despertar, para você se fortalecer, porque eu estou bem, agora eu vou ganhar alguém. Porque tem pessoa que está ganhando nem mesmo, está se perdendo. Então o Senhor Jesus quer o seguinte: que você venha se despertar, se fortalecer, tanto para você ir para o céu, quanto para você ganhar outras pessoas para o reino dele. Tenha muito cuidado com a sua vida, é claro, e também em não ser rebaixado na obra de Deus. Faça a obra de Deus, tá? Você pode ser a pessoa mais ocupada que for, mas sempre você vai ter que tirar tempo para fazer a obra de Deus. Não é fácil, mas tem que fazer. Amém? Não perca a oportunidade, não deixe de falar de Jesus. Quando você tiver a oportunidade, não deixe. Tá? Sempre tem. Agora cuidado, não vai fazer nem aquele espírito de louco também não. Na hora do trabalho, está trabalhando ali, para o trabalho, para estar pregando, evangelizando. Tem um momento certo. Trabalha, até que dá também. Se for alguma coisa fazendo aqui com um parceiro, você vai falando para ele, se ele for cristão. Agora tem uns que é usado. Para de trabalhar, vai falar com o resto da Bíblia de Jesus. Na hora do trabalho você vai ser dispensado. Aqui já é outra história. Tenha cuidado com isso, meu irmão. Ok? Sempre vai surgir uma oportunidade para você falar de Cristo. Não perca a oportunidade. Em último lugar, eu vou finalizar agora, está no versículo 40. Essa aqui é a que vai fechar, tá? Diz assim: e Filipe se achou em Azoto. Você pode não entender nada, mas eu vou explicar agora. A quinta coisa, a sexta coisa que você tem que aprender. Isso aqui é para quem faz a obra de Deus, é para quem é missionário. Escuta isso aqui: quem faz a obra de Deus nunca terá atraso na vida. Guarde isso aqui. Quem faz a obra de Deus nunca terá atraso na vida, nunca será atrasado na vida. Pronto, a palavra é essa. Quem
aqui, sai de Jerusalém e vai para Gaza, que está deserto. Você sabe qual é a distância? Isso sabe que é importante para você entender que você não trabalha à toa no reino de Deus. Todos nós somos recompensados. Eu sempre digo, eu tenho uma dívida enorme com Deus, eu nunca vou ter condição de pagar essa dívida com Deus, porque Ele me dá tudo, eu não faço quase nada. Tem gente que ainda se acha, eu faço muito para Deus, não recebo nada. Que conversa é essa, meu irmão? Nós aqui devemos a Ele, faz muito mais por nós. Agora escuta aqui. Aleluia. De Jerusalém para Gaza, para Zoba, onde ele chegou, dá 48 quilômetros de distância. Para ele a pé. Aqui não ia de cavalo, não, aqui era a pé. Ele saiu andando. Foi o Senhor que disse para ele: vai para Gaza. Era a pé, 48 quilômetros. O ser humano andando é de 3 a 4 quilômetros por hora. Fazendo as contas aqui, ele iria levar 2 dias inteiros para chegar lá. Ou mais, ele tinha que descansar, dormir. Escuta isso aqui, olha para onde é que ele ia. Ele ia fazer uma missão em Gaza, a pé, enviado por Deus, 48 quilômetros a pé de distância. Só que no meio dessa viagem, ele se deparou com esse homem que eu acabei de falar, do eunuco. E ele perdeu tempo, no sentido de tempo mesmo. Só que ele ganhou em relação à sua própria vida. Então ele pregou, e na hora do batismo aqui na água, está bem claro, quando o eunuco desceu na água, ele foi batizado. Quando o eunuco desceu e subiu, Filipe desapareceu. Isso nunca tinha acontecido com nenhum outro a não ser Cristo, de sumir e aparecer em outro lugar. Enoque sumiu, mas foi para o céu e viu. Ele não. Filipe sumiu e apareceu em outro lugar. Jesus apareceu entre os discípulos. Isso aconteceu com ele. Sabe o que isso significa? Ele ia levar mais de 2 dias e meio para chegar no lugar e andar o esforço. Aí, porque ele parou ali para fazer uma outra missão, que ele poderia ter deixado para lá. Não, minha missão aqui é chegar lá, não quero saber desse mundo, não. Só que o Espírito Santo falou e ele obedeceu. E ele fez a obra. E aí, o que acontece? Quando ele termina de fazer esse mandato, ele já aparece em Azor, no seu destino, sem ter se esforçado, caminhado, pegado só um monte e já chegou lá. Sabe o que isso significa? Que quem faz a obra de Deus não tem atraso na vida. É verdade. Ele chegou muito antes do que o previsto por ele, porque ele sabia a distância, ele sabia o que ele iria percorrer, mas ele chegou muito antes. Irmãos, quem faz a obra de Deus, quem trabalha no reino de Deus, irmão, não tem atraso na vida. Quem trabalha no reino de Deus é recompensado. Quem faz a obra de Deus, o Senhor sempre recompensa, sabe? Então nós temos que parar de ser preguiça, ficar acomodado. Temos que fazer a obra de Deus, temos que fazer a missão. Até você, meu irmão, que é escalado para varrer a igreja, limpar a água no chão, tocar um instrumento, qualquer serviço, você será bem recompensado por Deus, tanto aqui quanto no porvir. E você já sabe como é a conta de Deus. As pessoas têm o costume de falar o seguinte: que Deus te dê em dobro. A conta de Deus não é em dobro, não, meu irmão. Para Deus o dobro é mediocridade. Sabe como é que é a conta de Deus? Pedro, Senhor, nós deixamos tudo, família, para te seguir. O que não ganhar com isso? Aí Jesus disse assim para ele: olha, aquele que deixar tudo isso, que eu só falar por amor de mim, vai ganhar quanto? Dobro? 100 vezes mais. Olha Deus. E tem o melhor. E por fim, o melhor, a vida eterna. Ele está dizendo que tanto vai ser recompensado aqui, quanto lá no porvir. Por isso, meus irmãos, não deixem de fazer a obra de Deus, porque você será bem recompensado. Deus nunca irá ficar devendo aos seus servos, porque Ele sempre vai recompensar. Ele sempre vai te abençoar. Ele sempre vai fazer com que você venha viver bem. Eu aprendi uma coisa: quando se cuida da obra de Deus, Deus cuida daquilo que é teu. Isso é a realidade. Você sabe disso? É um princípio. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas. Agora, quando não se cuida das coisas de Deus, as tuas coisas vão ficar meio sem aquela provisão de Deus. Amém? Deu para aprender aqui? Glória a Deus. E começa a
fora. Se você tiver um queixo, se queixe no quarto. Não deixe que os outros venham ver as tuas queixas. Eu, quando tenho alguma queixa, eu sei o meu lugar, é no meu quarto. Eu me abro com Deus em tudo. Falo para ele as tentações, as perseguições, aí eu falo com ele. Porque tem crente não, que abre a boca e na oração tudo quer canto. Como é que vai ganhar alguém para Jesus? A própria irmã só reclamando da vida. Então não é assim. Então para nós ganharmos, nós temos que sempre falar bem do nosso Jesus e da nossa própria